Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos dar sequência aqui ao trabalho de leitura no livro Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia, tá certo? Para o projeto Investigando os livros apócrifos e pseudepígrafos. Estamos dando continuidade à leitura do primeiro livro de Adão e Eva. Primeiro livro de Adão e Eva, já estamos no capítulo 10. Vamos ver então o que nos apresenta aqui o autor desse pseudepígrafo, ok? E em que contrasta com a verdade das Sagradas Escrituras. Então sempre fazendo aí essa comparação entre o texto, a ortodoxia, né, do texto bíblico, e essas possibilidades apresentadas aqui por esse autor desses livros apócrifos, no caso aqui, esse pseudepígrafo atribuído a Adão e Eva. O primeiro livro de Adão e Eva. Continuidade aqui na página 19. Capítulo 10 nos diz: Então Deus, misericordioso e benevolente, olhou para eles assim caídos na água, tão próximos da morte, e enviou um anjo que os tirou da água e deitou-os na praia como mortos. Então o anjo subiu até Deus, foi bem-vindo, e disse: Ah, Deus, vossas criaturas deram seu último suspiro. Então Deus enviou sua palavra a Adão e Eva, e os ressuscitou de sua morte. E Adão disse, após haver sido ressuscitado: Ó Deus, enquanto estávamos no jardim, nem nos importávamos com esta água, nem dela necessitávamos, mas desde que viemos para esta terra não podemos passar sem ela. Então Deus disse a Adão, enquanto estava sob meu comando e eras um anjo luminoso. Novamente eu trago aqui ao destaque esta antropologia equivocada do autor desse pseudepígrafo, o que me faz acreditar numa forte influência gnóstica sobre ele. Sempre aquela ideia de que a matéria é inerentemente má, e assim Adão, se estava num estado de perfeição, então não era material. E ele coloca então na boca do próprio Deus essa fala: eras um anjo luminoso. Então, se ele era um anjo luminoso em estado de perfeição, não é necessariamente o pecado que faz com que o homem entre em corrupção, mas só o fato de ser matéria já é ser corrupção, trazendo então esta visão, né, essa cosmovisão gnóstica, né, de que a matéria é inerentemente má, o que é um equívoco, o que é um erro diante da luz das Sagradas Escrituras, na qual a afirmação de que o homem foi feito do pó da terra e que o homem foi feito nessa condição antes do pecado. Então não é a matéria que é inerentemente má, mas o pecado, quando entrou na matéria, trouxe corrupção. O pecado, quando entrou na matéria, trouxe morte, trouxe deterioração, ok? Então a situação na qual tudo foi feito pelo verbo divino e tudo foi feito bom, como Deus mesmo afirma no livro de Gênesis, que tudo que ele criou, criou bom. Então temos a situação na qual não há essa premissa de que por ser matéria é má. Isso é equivocado, isso é errado. Então isso é uma visão antibíblica. Temos que trazer então essa necessária correção, né? Então quando ele afirma que, coloca na fala do próprio Deus que afirma ser ou ter sido Adão um anjo luminoso, isso entra em rota de colisão com a afirmação das Sagradas Escrituras, que diz que ele era um homem de carne e osso. Diz que ele foi criado do pó da terra e foi insuflado nele o espírito, e tornou-se então uma alma vivente, e a mulher foi feita a partir de sua costela, sendo ambos matéria mesmo antes do pecado, tendo posteriormente desobedecido a Deus e caído em pecado, vindo a trazer a corrupção e a morte. Mas eles não eram de outro tipo de matéria, eles eram sim matéria, ok? Então temos aqui esses contrastes que nos trazem alguns indícios da visão de mundo desse autor, da falha, né, da antropologia dele. No versículo 6 diz: Mas após teres desobedecido ao meu mandamento, não podes passar sem água para lavar o teu corpo e fazê-lo crescer, pois este é agora como o das feras e necessita de água. Então, novamente, né, sustentando essa visão de que anteriormente o homem
era de um material mais elevado, era chamado aqui um ser luminoso, era como um anjo, ou até numa linguagem gnóstica era um aion, uma espécie de emanação de Deus. Então sempre caminhando, né, por esse tipo de entendimento de que a matéria, só por ser matéria é má, só por ser matéria já é corrupção. Quando Adão e Eva ouviram essas palavras de Deus, choraram um choro amargo, e Adão suplicou a Deus que lhe permitisse voltar ao jardim e olhar para ele uma vez mais. Mas Deus disse a Adão: eu te fiz uma promessa, quando essa promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim, a ti e a tua descendência justa. E Deus parou de se comunicar com Adão. Temos aqui o capítulo 10 do primeiro livro de Adão e Eva. Agora capítulo 11. Então Adão e Eva sentiram-se queimando de sede, e calor, e tristeza. Adão disse a Eva: não devemos beber desta água, mesmo se morrermos. Ó Eva, quando esta água penetrar em nossas entranhas, aumentará, página 20, aumentará nossos castigos, e os nossos filhos que virão depois de nós. Adão e Eva abstiveram-se então da água e não beberam nada, mas caminharam e entraram na caverna dos tesouros. 4. Mais uma vez, dentro dela, Adão não podia ver Eva, ele apenas ouvia o ruído que ela fazia. Nem ela podia ver Adão, mas ouvia o ruído que ele fazia. Então Adão chorou em profundo sofrimento e golpeou seu peito. Erguendo-se, disse a Eva: onde estás? 6. E ela lhe disse: vê, eu estou nessa escuridão. 7. Então lhe disse: recorda-te da natureza luminosa, sempre retornando nisso, né? Nessa profunda depressão em que eles estão, ficando sempre, né, nessa situação repetitiva, e essa afirmação dessa natureza luminosa, né, que eles tinham. Recorda-te da natureza luminosa na qual vivíamos enquanto habitávamos no jardim. 8. Ó Eva, recorda-te da glória que repousava em nós no jardim. Ó Eva, recorda-te das árvores que faziam sombra sobre nós no jardim, enquanto nos movíamos entre elas. 9. Ó Eva, recorda-te de que enquanto estávamos no jardim, não conhecíamos nem a noite, nem o dia. Pensa na árvore da vida, de sob a qual brotava a água e que derramava brilho sobre nós. Recorda-te, ó Eva, da terra do jardim e da sua luminosidade. 10. Pensa nesse jardim onde não havia escuridão enquanto morávamos nele. 11. Enquanto que tão logo chegamos a esta caverna dos tesouros, a escuridão envolveu-nos, tanto que não mais podemos ver-nos um ao outro. E todo o prazer desta vida chegou a um fim. Aqui, esse capítulo 11 dedicado, né, a esse discurso de tristeza, né, de ressentimento de Adão em relação à perda desse suposto antigo estado de luminosidade de seu corpo, bem como da situação na qual ele afirma não haver noite, não haver escuridão no jardim. O que é estranho, uma vez que transição de dia e noite fazem parte da criação de Deus, uma vez que do próprio Gênesis é declarado da boca do próprio Deus, tá certo? A criação dos luminares, a criação do luminar para o dia, do sol, e a criação da lua, que traz então o período noturno, ok? Então nós temos aqui no próprio discurso de Deus, no texto bíblico, a naturalidade de transição de dias e noites, ok? Então você tem isso como algo natural. Para o período do milênio, haverá sim uma nova situação, diante da qual o Cordeiro é a luz para o nosso mundo posterior, o mundo milenial, ok? Esse mundo que está no escatos, né? Então nós teremos uma nova situação diante da presença do Cordeiro de Deus, na presença da Nova Jerusalém, ok? Mas para a situação de Gênesis, nós temos uma leitura muito natural em relação a essa transição de dias e noites, o que para o autor aqui também é algo estranho.
Ele acredita nessa luminosidade própria do homem e da mulher, de seus corpos. Este corpo que é diferente do material, não necessitando de água, talvez não de alimento também, uma vez que ele afirma que as árvores eram para fazer sombra, tá? E coloca na fala do próprio Deus de que essa necessidade advém dessa situação posterior na qual caíram em decorrência do pecado, os comparando em relação aos corpos dos animais. Então você tem a situação na qual em Gênesis é dito que a diferença do ser humano para os animais é a inteligência, é a razão, é o espírito foi dado, Deus soprou nas suas narinas e ele passou a ser imagem e semelhança. Então a imagem e semelhança na humanidade é essa racionalidade dada por Deus, o que o distingue dos animais, mas não necessariamente em relação a corpo. Então, falando em corpo, nós temos, claro, uma especificidade de Deus, uma vez que ele formou o homem com as suas mãos. Então, em relação aos animais, Deus, pela sua palavra, criou os animais, que a terra produza, que os mares produzam, que voem pelos céus, as aves. Então, só pela sua palavra ele ordena que os animais surjam da natureza. Agora, em relação ao homem, Deus, com as suas próprias mãos, formou e soprou nas suas narinas, e ele agora é a imagem e semelhança. Tem algo muito especial de Deus em relação ao homem. Isso está muito claro na Escritura. Agora, na Escritura não coloca todo esse abismo de distinção em relação ao seu corpo. Seu corpo era um corpo humano, um corpo material, um corpo real, ok? Que se alimentava das árvores do jardim conforme Deus ordenou. Então todas as árvores também para o seu alimento, que certamente se hidratava com os rios que estavam ali presentes, uma vez descrito também, aqueles 4 rios, tá certo? E também a situação na qual ele tinha a presença de Deus que interagia com ele. Então o fato dele ser matéria não era uma dificuldade, uma vez que ele não tinha nenhum impedimento por não estar contaminado com o pecado. Agora, aqui você tem uma distinção. A antropologia desse autor, ela tem uma diferença abissal em relação às Sagradas Escrituras. E ele aqui vai dando uma descrição, colocando na fala de Adão, trazendo, né, alguns aspectos que não são abordados pelo texto bíblico, tá? E aqui toda a decepção de Adão ao perder, né, esse suposto estado de luminosidade. Capítulo 12 diz: Então Adão golpeou seu peito e também Eva, e eles prantearam a noite inteira, até a aurora se aproximar. E eles lamentaram, suspirando a noite longa em Miazia. 2. E Adão agrediu-se e jogou-se no chão da caverna em amargo pesar, e por causa da escuridão, ali permaneceu como morto. Mas Eva ouviu o barulho que ele fez ao cair no chão. E ela tateou à sua volta, procurando-o, e o encontrou como um cadáver. 4. Então ela ficou com medo, sem fala, e permaneceu junto dele. Mas o Senhor misericordioso olhou para a morte de Adão e para o silêncio de Eva por causa do medo e da escuridão. 6. E a palavra de Deus chegou a Adão e ressuscitou-o de sua morte, e abriu a boca de Eva para que ela voltasse a falar. 7. Então Adão ergueu-se na caverna e disse a Deus: Por que a luz nos deixou e a escuridão nos acometeu? Por que nos deixais nessa longa escuridão? Por que nos quereis assim castigar? 8. E essa escuridão, ó Senhor, onde estava antes de nos acometer, ela é tamanha que não podemos ver um ao outro. 9. Pois enquanto estávamos no jardim, não vimos, nem mesmo sabíamos o que é escuridão. Então ele coloca aqui essa fala na boca de Adão, afirmando não haver, né, essa escuridão no período que estavam no jardim. E eu não fiquei oculto de Eva, nem ela ficou oculta de mim, até que agora ela não me pode ver. E nenhuma escuridão nos havia cometido antes, separando-nos um do outro. Mas ela e eu estávamos ambos numa única luz brilhante, eu a via e ela a mim. Mas agora, desde que entramos nessa caverna, a escuridão nos envolveu e nos separou, assim que eu não a vejo e ela não me vê a mim.
Ah, Senhor, quereis então castigar-nos com essa escuridão? Agora para o capítulo 13, vamos ver aqui a sequência. A resposta de Deus em relação a esta fala de Adão, após Deus haver novamente intervido. A gente vê essa situação repetindo-se diversas vezes, né? Na qual Adão, devido a essa depressão, ele provoca então a sua morte, e Eva, o desespero dela diante disso, também a faz, né, buscar a morte, e Deus novamente os trazendo à vida, ele reclamando da sua atual situação, e Deus trazendo novamente uma palavra que ao mesmo tempo tem a dureza, né, da repreensão, mas também um ato de misericórdia de Deus para com ele. Então é interessante analisar que o autor desse livro procura destacar bastante isso, essa insistente ação misericórdia de Deus para com os pais, né, da humanidade, Adão e Eva, nesse período em que estão atravessando, o que de fato nos leva a pensar mesmo numa situação de extrema tristeza diante da perda de tudo que eles tiveram acesso. Então não é difícil imaginarmos de fato um contexto como esse. Capítulo 13. Então, quando Deus, que é misericordioso e cheio de piedade, ouviu a voz de Adão, lhe disse: Ah, Adão, enquanto o bom anjo foi obediente a mim, a luz brilhante repousava nele e em suas hostes. Aqui faz uma menção, né? Então aqui aspectos da teologia do autor, né? Quando ele aproveita essas ocasiões para colocar ou na fala de Adão ou na fala de Deus alguns aspectos interessantes o seu entendimento, né, sobre a teologia. Então ele faz questão de dar essas pinceladas aqui. Então, mostrando algum do seu entendimento sobre a questão da queda de Satanás. Então, aqui ele está colocando dessa maneira, né? Que este anjo, enquanto era obediente, tinha a luz de Deus sobre ele e suas hostes. 3. Mas quando ele desobedeceu meu mandamento, eu o privei dessa natureza luminosa, e ele se tornou opaco. 4. E quando ele estava nos céus, nos domínios de luz, ele não conhecia nada de escuridão, mas ele desobedeceu e eu fiz cair do céu para a terra. E foi esta escuridão que lhe sobreveio. Aqui me faz até lembrar da teoria da lacuna, né? Uma das hipóteses teológicas na qual há uma lacuna entre Gênesis 1 e Gênesis 2, sendo essa lacuna causada por um evento que Dake denomina dilúvio de Lúcifer, tá? Então ele cria, né, esse termo, essa terminologia técnica para descrever esta hipótese, chama de dilúvio de Lúcifer. Então no primeiro versículo temos: criou Deus os céus e a terra, e no segundo: a terra era sem forma e vazia. E ele diz: há uma lacuna entre o versículo 1, Deus criou os céus e a terra, e o 2, a terra era sem forma e vazia. O que deixou a terra sem forma e vazia depois de Deus ter criado os céus e a terra? Ele diz: a queda de Lúcifer. Deus criou os céus e a terra, está falando de os céus no ambiente celestial, um ambiente da habitação dos seres celestiais, dos anjos, e a antiga terra, que ele inclusive afirma que é dada uma descrição parcial dela no livro de Ezequiel, falando profecia contra o rei de Tiro, que andava sobre pedras afogueadas e tudo mais. Estava no jardim de Deus. Então ele diz: houve uma antiga terra, e essa terra, dessas pedras afogueadas, esse mundo de diamante, cristal, esse mundo antes, né, desse suposto dilúvio de Lúcifer, e nele estavam esses seres celestiais, esses anjos antes da queda, que louvavam a Deus. Mas veio então esse sentimento, esse desejo no coração desse ser de subir e colocar seu trono acima do Altíssimo, como diz inclusive na profecia que está em Isaías. Só que desse louco desejo veio então uma atitude de juízo de Deus. Ele foi precipitado. Nessa precipitação, que Dake chama de dilúvio de Lúcifer, houve a queda sobre essa antiga terra, a sua destruição e o mergulho no caos, que é visualizado em Gênesis 2. A terra está sem forma e vazia. Então há uma questão em relação ao termo tornou-se, tá? Então há uma discrepância em relação ao texto original. No original o texto é melhor traduzido como está. A terra está sem forma e vazia. E ele precisa que o termo estivesse mais inclinado a tornar-se ou tornou-se, para que viesse a enquadrar melhor essa hipótese da queda de Satanás
entre o versículo 1 e 2 de Gênesis 1, ok? Mas é uma teoria, uma hipótese teológica até hoje sustentada por muitas pessoas. A questão do dilúvio de Lúcifer, que me parece ser aqui também, de certa forma, ser acreditada aqui por esse autor. E sobre ti, ó Adão, enquanto o meu jardim... Perdão? E sobre ti também, nessas trevas, né, ó Adão? Enquanto em meu jardim e obediente a mim, esta luz brilhante repousou também sobre ti. Mas quando eu soube de tua desobediência, privei-te desta luz brilhante. Ainda assim, por minha misericórdia, não te transformei em escuridão, mas fiz teu corpo de carne. Veja, em decorrência do pecado, o corpo se tornou um corpo de carne. Então aqui você pega, né, o pensamento, né, a cosmovisão gnóstica do autor. E sobre ele estendi esta pele, a fim de que suporte o frio e o calor. Tivesse eu permitido a minha ira cair pesadamente sobre ti, serias destruído. E tivesse eu te transformado em escuridão, seria como se eu te matasse. Mas em minha misericórdia fiz-te como és. Tua desobediência ao meu mandamento, ó Adão, expulsei-te do jardim e te fiz chegar a esta terra. E ordenei-te habitar nesta caverna, e a escuridão caiu sobre ti, como caiu sobre aquele que desobedeceu ao meu mandamento. 10. Neste caso, ó Adão, esta noite te enganou. A noite não há de durar para sempre, mas por 12 horas apenas. Quando terminar, a luz do dia retornará. Não lamentes, portanto, nem te alteres, e não digas em teu coração que esta escuridão é longa e se arrasta devagar. E não digas em teu coração que eu te estou castigando com isto. Fortalece teu coração e não tenhas medo. Esta escuridão não é castigo, mas, ó Adão, eu fiz o dia e coloquei nele o sol para dar luz, a fim de que tu e teus filhos fizesseis o vosso trabalho. Pois eu sabia que tu irias pecar e desobedecer e vir para esta terra. Ainda assim, eu não te forçaria, nem seria duro, página 22, nem seria duro contigo. Não te forçaria, nem seria duro contigo. Nem te confinaria, nem te condenaria por tua queda, nem por tua saída da luz para a escuridão, nem mesmo por sua saída do jardim para essa terra. 14. Pois eu te fiz de luz e quis gerar de ti filhos de luz semelhantes a ti. Interessante, né, essa perspectiva aqui do autor, de que eles eram feitos, né, eles eram constituídos de uma outra forma de matéria, uma matéria angelical, vamos colocar assim, que seus filhos também seguiriam, né, nessa forma de vida, nessa forma diferenciada de vida. Mas um dia tu não guardaste meu mandamento antes que eu terminasse a criação e abençoasse tudo nela. 16. Então eu te dei um mandamento acerca da árvore, de não comeres dela. Mesmo assim eu sabia que Satã, que enganou a si próprio, também te enganaria. 17. Assim eu te fiz saber por meio da árvore que não te aproximasses dele. E eu te disse para que não comesses do seu fruto, nem dele provasses, nem te sentasses debaixo dela. Não tivesse eu falado a ti, ó Adão, acerca da árvore e te deixasse sem aviso, e tu tivesses pecado, teria sido uma maldade de minha parte não te dar nenhum aviso. Tu te voltarias e me culparias por isso. 19. Mas eu te dei o mandamento e te preveni, e tu caíste. Assim minhas criaturas não me podem culpar, porém a culpa recai sobre elas somente. Versículo 20. E, ó Adão, eu fiz o dia para ti e para teus descendentes, que virão depois de ti, para nele trabalharem e labutarem, e eu fiz a noite para eles descansarem nela do seu trabalho, e para os animais do campo saírem à noite e procurarem o seu alimento. Terminando aqui o capítulo 13 do primeiro livro de Adão e Eva, versículo 21. Porém é pouca a escuridão que te resta agora, ó Adão, pois a luz do dia logo surgirá. Então temos aqui a situação na qual Adão está
temeroso, espantado com essa nova condição, essa situação na qual ele é um corpo de carne, sente necessidade como beber água, se alimentar, para se manter, e também a situação na qual ele não estava acostumado com o anoitecer, com o período de escuridão. Ele se vê desesperado com isso, o discurso dele recordando com Eva, sua antiga condição, depois o questionamento dele a Deus em relação a essa punição com trevas, e o discurso de Deus, na qual o autor do primeiro livro de Adão e Eva apresenta sua teologia, na qual ele faz menção da queda de Satanás com as suas hostes, a imposição de Deus sobre eles, de uma escuridão, de uma aparência opaca, essa perda dessa luminosidade, e Deus falando para Adão que parte da sua condição também se assemelha, uma vez que ele também perde esse estado de luminosidade, perde essa antiga constituição na qual era formado, supostamente, né, a partir dessa visão aqui desse livro apócrifo, essa antiga constituição na qual ele e Eva eram formados, que gerariam filhos também nessa condição um tanto angelical, condição de luminosidade. E eles agora estão nessa nova condição, são feitos de carne, em semelhança às bestas. E aí você tem toda a filosofia desse autor, você tem a teologia desse autor também apresentadas aqui, tá certo? Nesse discurso, desse questionamento de Adão, essa resposta de Deus e essas descrições que são feitas aqui por ele, tá? Então estamos apresentando aqui o texto do primeiro livro de Adão e Eva, livro pseudepígrafo judaico relacionado a esse personagem do Antigo Testamento, e fazendo sempre uma comparação com as verdades da Sagrada Escritura. Agradeço a você por ter permanecido até aqui, peço que continue conosco, curta o vídeo, compartilhe e que Deus continue te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus.